Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje nós temos aí, como vocês podem ver na tela, como que a gente pronuncia o ED do final dos verbos regulares. Lembram que quando a gente quer formar uma frase e colocar o verbo no passado simples, há dois tipos de verbos, os verbos regulares e os irregulares. Os verbos regulares a gente acrescenta ED ao final do verbo para colocá-lo no passado. Por exemplo, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Simples assim. Agora, para formar o passado de verbos irregulares, como o próprio nome diz, não há uma regra a seguir. Então, a gente tem que memorizá-los ou a gente consulta a lista de verbos irregulares na segunda coluna. Então, temos, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir. O passado dele é went. Então, I went to work yesterday. Eu fui para o trabalho ontem. Então, temos essas duas possibilidades. Aqui iremos focar na pronúncia do ED ao final dos verbos regulares. Então, se vocês olharem na tela de vocês, temos vários verbos aqui e nós vamos aprender até o final da aula como que a gente vai pronunciar o ED no final desses verbos. Ele vai ser pronunciado de três formas, como T, como D ou como ID. Esse ID seria um som mais nasalizado desse I. Então, seria um id. Id. Então vai ser som de T, som de D e som de ID. Quando que eu vou pronunciar o ED com som de T? A gente vai prestar atenção ao último som do verbo sem o ED. Então, por exemplo, o verbo work. Esse K, work. Se vocês tocarem a garganta de vocês e pronunciarem esse K, vocês vão perceber que as cordas vocais de vocês elas não estão vibrando. Então a gente vai pronunciar o verbo work ao colocá-lo no passado, o ED vai ter som de T, worked, worked. I worked yesterday. Então a gente vai pronunciar o ED com som de T quando as nossas cordas vocais não vibrarem ao último som do verbo sem o ED. A gente diz que esse som é um som surdo ou um voiceless sound. Se tem um voiceless sound, a gente vai pronunciar o ED com som de T, certo? Agora, vamos pronunciar o ED com som de D quando as nossas cordas vocais vibrarem ao pronunciarmos o último som do verbo sem o ED. Então vamos pegar um exemplo aqui da lista, o verbo play, play. Notem que esse I, play, faz com que as cordas vocais vibrem. Então, temos um voiced sound, ou um som sonoro, que chamamos. Então, ao acrescentarmos o ED, o som do ED ficará de D. Então, played, played. Vamos para mais alguns exemplos com o som de T. Vamos ver o próximo verbo que temos da lista ali. Study. Study. Se eu colocarmos no passado, vamos prestar atenção no último som sem o ED. Study. D. Nossas cordas vocais estão vibrando. Então, pronunciaremos study com som de D, esse ED. Studied. 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 Próximo verbo, clean. Clean, clean. As cordas vocais também vibram. Então, temos esse N ao final do verbo, é um voiced sound. Então, ao acrescentarmos o ED vai ter som de D. Cleaned, cleaned. Próximo verbo da lista temos stop. Não está vibrando o som, esse som de explosão, de estouro, é na boca. As cordas vocais não estão vibrando. Então, esse é um voiceless sound, faz com que as nossas cordas vocais não vibrem. Então, temos stopped, stopped, ó, stopped. Próximo verbo, attend. Deixaremos ele para o final, porque ele é a exceção à regra. Vamos ao verbo miss, miss. Esse verbo, com esse S no final, não faz com que as cordas vocais vibrem. Então, teremos missed, missed, missed. Verbo seguinte, wait. Vamos deixá-lo para o final também. Look. As cordas vocais não estão vibrando. O som é somente internamente aqui. A articulação é interna da nossa boca. Então, looked, looked. Temos mais um verbo com ED
que tem o som de T. Looked. Próximo verbo da lista, watch. Esse som chiado não está fazendo com que as nossas cordas vocais vibrem. Então, novamente, temos um voiceless sound. Não vibra as cordas vocais. Então, teremos o ED com som de watched. Watched. Kiss. Kiss. Kissed. Mesma coisa. Verbo terminou em S. Esse S não faz com que as nossas cordas vocais vibrem. Então, estamos diante de um voiceless sound. Kissed. Kissed. E por último, live. Lived. Lived. Live. As cordas vocais estão vibrando. Então, estamos diante de um voiced sound, um som sonoro. O ED terá som de D. Lived. Lived. Agora, vamos para as exceções. A regra é T ou D. A exceção é ID. Quando que pronunciaremos o ED com esse som de id? Id. Quando os verbos terminarem em som de T ou D. Temos dois verbos na lista. Attend, já termina em D. Attended, attended. E o verbo wait. Waited, waited, waited. Novamente, attended, attended, waited, waited. Então, retomando novamente, o ED terá três tipos de som. Som de T, D ou ID. Quando que ele terá um som de T? Quando estivermos diante de um voiceless sound. O último som do verbo sem o ED, ele faz com que nossas cordas vocais permaneçam estáticas, não vibrem. Voiceless sound. Pronunciaremos o ED com som de D quando estivermos diante de um voiced sound, um som sonoro, ou seja, que faz com que as nossas cordas vocais vibrem. E por último, verbos que terminarem com som de T ou D, ao acrescentarmos o ED ao verbo, este ED terá som de id. Id. Exemplos lá, attended e waited. Então chegamos ao final dessa aula de pronúncia do ED dos verbos regulares. Espero que tenham gostado. Deem o joinha, compartilhem e até a próxima aula.